E agora é o nosso Momento Saúde e Fé. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do túnel do carpo. Eu até não tinha ouvido falar sobre isso, mas é um assunto muito importante, muito interessante. E você vai conhecer mais e melhor. E para isso nós estamos recebendo um convidado que já é um grande amigo nosso, o Dr. Leonardo Kurebayashi, que é médico, ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia de mão, né, doutor? Bem-vindo mais uma vez, que alegria recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Obrigado, irmão Ian. Para mim é mais do que um prazer, é uma honra poder voltar à casa da mãe, e a gente poder estar aqui junto e conversar um pouco mais com todo mundo sobre essa condição, né? Que coisa boa, doutor. Agora explica para nós, que nós já estávamos curiosos, não é, Jéssica? Muito curiosos. O que é a síndrome do túnel do carpo e por que ela leva este nome? Vamos lá. Então, assim, aqui, nessa região aqui do punho, a gente tem um conjunto de estruturas que juntos formam um túnel, um canal estreito, por onde passam 9 tendões e um nervo. Esse túnel estreitinho se chama túnel do carpo. E ali, quando o nervo ele fica estrangulado, apertado, o paciente começa a sentir algumas coisas bem específicas na mão. Geralmente, ele tem dormência nesses 3 dedos aqui. Pode até pegar metade do 4º dedo aqui do anel, mas geralmente são esses 3. E curiosamente, Jéssica, é à noite que vem esses sintomas, quando o paciente está dormindo. Tem até uma explicação científica para isso, né? A pressão dentro do túnel aqui, basal, é em torno de 10 milímetros de mercúrio. Quando a gente dorme, a gente não tem muito controle sobre a posição do punho. Então, às vezes, a gente deixa ele para cima, às vezes para baixo. Quando a gente deixa o punho fletido assim, ele aumenta a pressão aqui dentro em 8 vezes. E quando a gente deixa ele para cima, aumenta em até 10 vezes. Por isso que o paciente está dormindo, quando vai ver a mão ficou caída, e aí ele começa a sentir, ele acorda à noite com a mão formigando, como se tivesse deitado em cima da mão. Alguns pacientes se referem a incômodo até no antebraço aqui, sabe? Mas geralmente começa na ponta dos dedos. Meu Deus do céu, mas o que realmente leva a essa condição? O que causa, não é, a síndrome do túnel? É uma condição, como a gente estava falando, multifatorial. Então a gente sabe que existem alguns fatores de risco já bem definidos na literatura médica. Por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, isso tem relação direta. Uma outra doença que também a gente precisa investigar é o hipotireoidismo. Algumas pessoas, por exemplo, nem sabem que tem o hipotireoidismo e ele tem essa condição vinculada à síndrome do túnel do carpo. Não é que diretamente porque tem um vai ter o outro, Entendi. né? Mas como eu disse, são vários fatores pequenos. Então a pessoa que está acima do peso, não está fazendo atividade física, geralmente é mulher entre 40 e 59 anos de idade. E aí ela começa a vir com essas queixas. Geralmente é aquela senhora que trabalha muito, tem pouco tempo para se cuidar, não está cuidando bem dos problemas de saúde, como diabetes, ganhou um pouco de peso, quando vai ver, a mão começa a ficar dormente. E aí ela vai dando prioridade para outras coisas na vida e o quadro vai se arrastando. Porque acha que vai passar, né? Porque às vezes a dormência realmente, daqui a pouco passa. Vou fazer um exercício aqui, daqui a pouco passa. Exato. Mas doutor, mas por que exatamente a mulher? Meu Deus do céu, não tem que ser a gente? Tem algumas condições que a gente, infelizmente, afeta mais a mulher. Existem outras doenças que afetam mais os homens, né? Sim. Por exemplo, existe uma outra condição que a gente pode um dia voltar para falar disso, chama doença de Dupuytren. Ela é muito mais prevalente em homens. Assim, 9 para cada, em 10 pacientes serão homens. Mas no caso da síndrome do túnel do carpo, a gente nota uma predominância em mulher e a gente sabe que tem fatores hormonais relacionados aí também. Então, a gente estava tocando esse assunto, que a mulher gestante também tem um pico dessa doença enorme. Então, tem muitas ouvintes que estão nos assistindo que durante a gestação elas começam também com essa dormência, porque durante a gestação a mulher ela retém mais líquidos, né? Então elas podem perceber que a mão fica mais inchada, os anéis já não entram mais, às vezes o sapato também já nem entra mais, né? E aí começa a haver um aumento da pressão aqui no túnel do carpo e ela começa com dormência. É verdade, quando eu estava gestante, eu lembro de ter lido sobre isso. Graças a Deus eu não tive, né, esse problema, mas outras pessoas, outras gestantes que conversei relataram esse fato, mas me disseram que quando tiveram o bebê, em pouco tempo tudo isso passou. Ou seja,
nem todo mundo é caso de cirurgia. Exatamente, isso é perfeito. A gente sempre tende a tratar os pacientes de um modo conservador inicialmente, especialmente as gestantes, né? Porque afinal de contas o bebê está na barriga e quanto menos medicações e procedimentos fizer, melhor para a segurança do bebê. Mas mesmo que não seja uma gestante, se a gente for falar de modo geral, a síndrome do túnel do carpo, ela deve ser sim tratada de modo conservador inicialmente. Isso vai envolver fisioterapia, o uso de órteses, e olha que interessante, a gente estava falando que à noite é pior, essa órtese a gente vai indicar para o paciente usar à noite só. Ela é reta, com punho em posição neutra, e aí o paciente ele dorme somente com a órtese, ele não fica durante o dia. Muito cuidado, porque as órteses que a gente vê para comprar em farmácia, assim, são órteses que são pré-fabricadas e elas tendem a deixar o punho em extensão. Em 30 até 45 graus eu já vi algumas órteses. E aí, se você comprar essa, você naturalmente está aumentando a pressão dentro do túnel do carpo. Então é recomendado fazer uma sob medida com um terapeuta ocupacional. Daí a importância de uma equipe multiprofissional por trás desse paciente. Então, primeira coisa, diagnóstico certo. Segundo, tratamento precoce. Se fizer essas coisas certinhas, existe uma grande chance da gente não precisar operar o paciente. Olha que beleza, Que bom, né? hein? Então, é aquilo que a gente sempre diz aqui no nosso programa, doutor. Tudo na área da saúde exige uma equipe multidisciplinar para que se possa oferecer um cuidado da melhor forma. Mas agora me diz uma coisa, doutor. Além do formigamento, existem outros sintomas? E como é o agravamento dessa síndrome? Irmão, essa pergunta é crucial, porque realmente começa geralmente com sintomas de dormência na ponta dos dedos. Não necessariamente os 3, às vezes é um dedo só. E isso, conforme vai evoluindo, ele evolui para a palma da mão inteira, pode pegar o antebraço e nos casos mais avançados, essa musculatura aqui da mão, ela começa a não funcionar mais tão bem. Então eu trouxe uma maquetezinha para a gente dar uma olhadinha, que a mão é uma estrutura muito complexa, cheia de musculaturas em camadas diferentes. Então essa musculatura em especial aqui, ó, ela deixa de funcionar da maneira adequada nos casos mais crônicos. E aí naturalmente que o paciente, imagina você sem essa musculatura funcionando bem, você não consegue mais fazer um movimento de abotoar uma camisa, prender um brinco, esses movimentos mais finos, você vai perdendo essa capacidade. Então aquela senhora que começa a derrubar muito copo dentro de casa, começa a queimar a mão e não perceber porque já alterou a sensibilidade da mão. Então esses são os casos mais dramáticos e que inclusive quando chega num estágio desse ponto assim, é difícil a gente ter uma regressão mesmo operando. Então essa é uma pergunta difícil, porque quando os pacientes chegam para a gente num estágio muito avançado da doença, a gente fica meio de mãos atadas, não tem muito o que fazer, porque mesmo que se você opere a paciente, ela não vai se recuperar 100%. Essa que é a grande dificuldade da condição, né? Isso. Nossa, doutor, mas quais são as opções de tratamento, né? A pessoa passou, fez o diagnóstico, teve o diagnóstico médico, e quais são essas opções para que consiga viver bem? Legal. Então, assim, a primeira coisa do diagnóstico, a gente fala que o diagnóstico é clínico. Então, se você passar com um profissional capacitado, só no exame físico da história, ele já consegue te dizer, olha, altíssima probabilidade de você ter essa síndrome. Os exames que a gente vai pedir vão nos ajudar para, estadiar a doença, saber quão grave é a sua doença, e 2, diagnósticos diferenciais. Se tem alguma outra condição, por exemplo, um cisto dentro do túnel do carpo que está aumentando a pressão lá dentro. Então, se tiver alguma coisa assim do gênero, a gente precisa intervir, tirar essa tumoração, tirar o cisto, mas na maioria das vezes não é isso que está acontecendo. São os efeitos somados todos que estão aumentando a pressão aqui dentro. Então, o primeiro estágio do tratamento vai ser fisioterapia e a terapia ocupacional, em conjunto, para ensinar alguns exercícios que a gente chama de sliding ou gliding neural, para alongar o nervo e os tendões. Segunda coisa, usar a órtese noturna, só durante a noite. Terceira coisa, controlar os problemas de saúde. Então, se o paciente tem hipotireoidismo, tem que tratar. Se ele está obeso, vamos tentar combater isso.
os outros problemas todos por trás, a gente vai tentar intervir. E aí, na falha do tratamento conservador, aí a gente considera a cirurgia. Existe também a infiltração, que também está descrito com corticoide para alguns pacientes que apresentam sim uma boa resposta. Mas na maioria das vezes a gente insiste muito na fisioterapia, na terapia ocupacional. Alguns pacientes respondem super bem à acupuntura também. Legal. E atividade física regular. Se você me perguntar cientificamente falando qual o melhor exercício e a síndrome do túnel do carpo, curiosamente, é yoga. Olha só. As mulheres que praticam, elas têm menor chance de desenvolver de acordo com os trabalhos científicos. Olha só. Então, Agora, assim, a pessoa que tem essa síndrome, tem essa condição, pode fazer aquela academia, tipo musculação? sob orientação. Sempre, né? Sempre, sempre. Se fizer o exercício mal feito, uma flexão de braço, um supino com muita carga, um agachamento com a barra pressionando bem o nervo mediano, pode ter certeza que o paciente vai piorar. Meu Deus do céu. Nós temos um cardio com alguns exercícios, o doutor estava falando, olha lá, doutor, nós temos sim, atrás, o senhor pode olhar? Sim, tem algumas coisinhas interessantes na parte de cima da imagem, está muito correto, né? Então, é importante que hoje em dia todo mundo trabalha muito com um computador, Sim. um mouse, então periodicamente pausas para fazer alguns exercícios de abrir e fechar as mãos. A ergonomia ajuda Ergonomia também. com certeza faz toda a diferença, Ian, tem que ficar com a coluna mais reta, uma cadeira de preferência com os dois pés encostados no chão. Se você está muito concentrado no trabalho, não tem problema, você tem que colocar um timer para fazer uma pausa depois de um tempo para poder se alongar, se mexer, especialmente porque a posição mantida, você vê ali na imagem, né, em posição de extensão do punho para segurar o mouse, isso é muito ruim no longo prazo, né? Então é importante fazer essas pausas periódicas. Os exercícios, como a gente vê no cardio, são importantes, de movimentação. Todos esses exercícios vão, de alguma maneira, ajudar a soltar um pouco mais a musculatura, os tendões e, consequentemente, o nervo mediano. Olha só. E, doutor, logo após a cirurgia, a recuperação ela é rápida? Como é? Depende muito do paciente, sabe? Existem pacientes que têm uma tolerância à dor muito menor. Então, esses são os pacientes que terão mais dificuldade no pós-operatório. As pacientes que são atletas, que fazem atividade física, esses tendem a responder super bem, sabe? Então, de modo geral, a gente está falando de uma recuperação pós-cirúrgica que dura aí de 2 a 3 semanas, que é o prazo justamente para tirar os pontinhos aqui. Mas no pós-operatório, geralmente, a gente não deixa o paciente mobilizado. Então, ele entra no hospital, faz a cirurgia, vai embora algumas horas depois, sem imobilização. Então, ele só tem que tomar cuidado com a ferida, não pode molhar, sujar. Essa dor ela tende a ficar aqui incomodando o corte por algumas 2 semanas. E dependendo do paciente, obviamente, ele já tem uma resposta, às vezes em 7, 10 dias ele já percebe melhora já da dormência, na hora, assim, sabe? Olha só, que bom. Depende muito do paciente, por isso que eu sempre digo, é importante que quem está ouvindo a gente, lembre-se, tem que passar com um especialista, tem que conversar, tem que estudar, porque cada paciente é um ser individual. Que coisa interessante, viu? Olha, eu já aprendi, agora eu já sei o que significa, né, essa síndrome do carpo, do túnel do carpo, e eu espero que você aí de casa também tenha aprendido, tirado suas dúvidas, conhecido mais, como a gente diz, e melhor, né, sobre a sua saúde. Cuide de você, é sempre muito importante. Doutor, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor. O senhor é muito bem-vindo. A presença do senhor aqui para nós é sempre um presente de Deus. E que a Mãe Aparecida acompanhe o senhor sempre na sua profissão, na sua missão. Obrigado, viu, gente? Fiquem bem, a gente vai se falando. Até uma próxima, né? Com Se certeza. Deus quiser, se Deus viu? quiser. Venha nos ajudar a cuidar bem da nossa nossa saúde. saúde. Obrigada, um abraço para a família Beijo, toda. obrigado.